Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade. Depois dos 40 anos, o corpo da mulher muda. E muda muito. São novas fases, novos desafios e, é claro, novas formas de cuidar da saúde. Mas afinal, o que é mito e o que é verdade quando o assunto é menopausa, hormônios, bem-estar feminino? No Jornal da Top, hoje, a gente abre esse espaço para falar sobre saúde da mulher 40 mais. Um tema que merece atenção, informação e, acima de tudo, cuidado, né? Bom, quem vai nos ajudar a entender melhor essas informações para as mulheres, preste atenção, para você, e compartilhar orientações valiosas, é uma especialista com ampla experiência em ginecologia e obstetrícia. Ela é diretora técnica da Maternidade Cândido Mariano. Hoje nós recebemos nos estúdios a doutora Karina Rosa Rolim Zuccarelli. Depois nós vamos falar de esportes, tá, doutora? Eu pus Zuccarelli aqui. Doutora, seja bem-vinda, doutora Karina, aqui nos estúdios da Top FM. Obrigada, agradeço o convite. Seja bem-vinda. Doutora, eu já até faço uma observação na sua fala, Ricardo, que a gente, para os homens não pensarem que a gente fez essa entrevista só para as mulheres, porque eles também acabam sofrendo com as consequências, porque as mulheres acima dos 40 anos, eu falo isso até para o meu marido, que está nos acompanhando, a gente muda. Atenção, Rafael. Existe uma mulher antes e uma mulher depois. Tô errada, doutora? E o marido, nosso companheiro, ele percebe essas mudanças, ele acompanha essas mudanças e muitas vezes não entendem. Vamos começar a pergunta, né, Ricardo? Falando disso? É exatamente isso. A mulher, depois dos 40, enfrenta muitos tabus, quando o assunto é a saúde íntima. Quais são, doutora, os principais cuidados que não pode ser deixado para depois nessa fase? Bom, quem tem mais de 40 precisa fazer exames de rotina, ultrassom transvaginal, ultrassom de mamas, mamografia e exames também de sangue para ver como que tá, se tem anemia ou não, como estão as vitaminas e principalmente a parte hormonal, que a partir dos 40 anos começa a mudar. A gente fala que o climatério ele pode começar a partir dos 40 anos. E isso vai depender muito de quantos anos a mulher menstruou pela primeira vez, de quantos anos a mãe dela parou de menstruar, né? E essa oscilação hormonal antecede a menopausa. E como que isso é na prática? Como que a mulher fica? Quais são os sinais? Sim, ela pode começar a apresentar alteração de humor, ficar muito estressada ou chorosa, diminuição da libido, ressecamento da parte íntima e também alteração da disposição, insônia, fadiga. Por isso que é muito importante ela fazer os exames para se cuidar. Hoje a nossa entrevista do dia, ela que é diretora técnica da Maternidade Cândido Mariano e também doutora ginecologista obstetra, né, doutora Karina Rosa Rolim Zuccarelli. E assim, só quero fazer um comentário aos nossos colegas de bancada que a doutora Karina tem uma voz suave. E isso para um paciente é fundamental. Talvez não tenha falado isso para você, mas eu, como né, na comunicação, a gente nota muito isso. Adilson, e aí? A cena da maternidade Cândido Mariano? Sim. Foi onde nasci, há 65 anos atrás. Olha. Foi onde eu nasci. Às 5 horas da manhã, tá? Olha isso. Eu lembro Muito disso. bom. Madrugou. Você lembra? Lembro disso. Doutora, a reposição hormonal gera polêmica. Há quem diga que é libertadora e há quem tenha medo. O que separa a boa indicação médica do uso precipitado?
A senhora estava falando antes do intervalo sobre os sintomas, né? Do climatério, da menopausa. E aí é onde entra a questão da reposição hormonal. Muita gente está usando, né, sem prescrição, mas existe casos que é indicada. Conta pra gente. Sim, quando a mulher entra no climatério, tem uma diminuição nas taxas dos hormônios femininos e o ginecologista ou o endocrinologista avaliam e falam, olha, você precisa repor os seus hormônios, estrogênio, testosterona, progesterona. Ela precisa ser feita com indicação médica, não adianta, porque não é receita de bolo, tem que ser individualizado. E não adianta também cair na mão dos charlatães, que eles vão falar, vamos colocar chip de beleza, chip de testosterona, gestrinona, ou vamos fazer injetável. A indicação para ter menos efeitos colaterais da reposição hormonal, ela pode ser via oral, comprimido, via transdérmica, através do gel, ou adesivo. Quando a gente fala em efeitos colaterais, quais são esses efeitos? Os efeitos colaterais podem ser, principalmente da testosterona, aumentar a queda de cabelo, aumentar a oleosidade na pele, e o estrogênio, efeitos colaterais depende muito da via de administração. A via oral, o comprimido, ele pode dar mais dor de cabeça, pode alterar o humor também. E a gente fala muito nesse assunto, inclusive, mandar um beijo para minha amiga do coração, Silvana, que está na escuta, acabou de mandar mensagem aqui, ela e o namorado dela, e ela está na escuta porque ela também, como todas nós mulheres, 40 a mais, precisamos dessas informações, que são informações importantes. Muita gente usa os hormônios, fazem a reposição para fins de estética, que também são outros tipos de efeitos colaterais, né, doutora? Exatamente. Tem muita gente indicando os chips da beleza, mas sem falar quais são os efeitos colaterais para as mulheres. E eu recebo no consultório pacientes com uma queda de cabelo androgênica, que é a queda de cabelo do homem, por excesso de testosterona. Olha isso. A testosterona média da mulher, ela varia ali de 12 a 70. Tem mulheres com uma taxa de testosterona de 400. E isso é um absurdo. Olha só. E doutora, agora passando por uma parte de Gravidez. etária, né? Etária. Vamos ver, a etariedade hoje, eu que tenho 55, você 56, antigamente eu já era mais... coroa, como diz, eu sou coroa. Hoje a questão etária, você está chegando aos 100 anos, né? A longevidade e tudo mais. Na questão das mulheres, o nome Cláudia Raia, né? Ela reacendeu o debate sobre a gravidez depois dos 50, né? A medicina evoluiu, mas quais são os riscos e limites reais da gestação em idade mais avançada? Quando a mulher já está 40 a mais, a gente fala que é uma idade materna avançada. Né? Porque gestar nessa idade aumentam os riscos de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, riscos de trabalho de parto prematuro e também de alterações genéticas como a síndrome de Down. E doutora, quais são os cuidados, então, para a mulher? Porque a gente vive um momento de que a mulher moderna está cada vez mais adiando a gravidez, né? Esse período de gravidez. E ela sabendo de todos esses riscos. Mas mesmo assim ela quer adiar por conta do trabalho, por conta da vida que ela tem agitada. Como ela deve fazer um tratamento? Quais os caminhos que ela deve buscar para mesmo assim ter uma gestação menos arriscada depois dos 40? Bom, ela precisa investigar como estão os óvulos dela, né? Ver como que está a reserva ovariana, a qualidade desses óvulos. É importantíssima a consulta com o ginecologista, porque ele vai dizer se as taxas hormonais estão boas para tentar uma gestação espontânea ou se tem alguma alteração já na reserva ovariana, e o ginecologista vai encaminhar para especialista em reprodução humana. Muito bem, são 7h49. Hoje a nossa entrevista está sendo com a ginecologista a doutora Karina Rosa Rolim Zuccarelli. Doutora, a endometriose e a síndrome dos ovários policísticos, que nome difícil para pronunciar aqui, hein? Nós mulheres são temos cada um monte de vez coisa mais esquisita. diagnosticadas. Essas condições afetam a fertilidade mesmo em idades mais maduras?
Sim. A endometriose ela é uma doença inflamatória pélvica crônica que afeta a fertilidade, porque ela pode atingir as trompas, os ovários, diminuindo a reserva ovariana, alterando a motilidade das trompas. Então, pacientes com endometriose cada vez mais estão sendo diagnosticadas mais cedo, isso é ótimo, né? Porque já acabou esse mito de que ter dor na menstruação, dor na relação é normal. Não é normal. A gente precisa investigar. Só que se a mulher não investiga, não trata cedo, a endometriose vai piorando e vai acabar piorando a fertilidade dessa mulher. E o ovário policístico é uma síndrome que afeta a fertilidade porque ela fica sem ovular. A gente fala que ela tem ciclos anovulatórios, fica 60 dias sem menstruar. Olha só. E doutora, os exames, a gente está falando toda hora sobre esse momento, né? E a gente também está falando de exames, mas a gente percebe que ainda há muitos desafios para as mulheres fazerem acompanhamento pelo SUS, né? Que há uma dificuldade. Como a senhora hoje trabalha na maternidade Cândido Mariano, né? Referência aqui, né? Em atendimento também às mulheres, né? Quais os desafios a senhora observa e o que precisaria avançar nesse sentido? Infelizmente, faltam profissionais no SUS para fazer ultrassons, para fazer consultas de rotina. Então, a acessibilidade da paciente do SUS a um ginecologista é muito complicada. Ela demora meses para conseguir uma consulta com o especialista. E quando consegue, ele pede os exames. Vai lá mais 3 meses para conseguir um ultrassom. Mas para conseguir uma ressonância, que é o exame padrão ouro para diagnóstico da endometriose, é uma tortura. Eu tô com um caso, Ricardo, de uma colega que foi diagnosticada com câncer no colo do útero. Mas, e agora ela tá, logicamente, muito abalada, mas ela deixou de fazer o exame anual, que é o o preventivo, por conta da demora de atendimento. Tipo assim, a morosidade, o sistema, a dificuldade que ela encontrou, ela acabou adiando, tendo vários problemas e hoje foi diagnosticada com câncer no colo do útero. O preventivo é o quê? O Papa Nicolau? Isso. E o que a senhora aconselha? Porque a gente vive esse cenário. Até que isso seja mudado é um processo lento. Para a mulher não deixar de fazer os exames dela. O que ela precisa... Qual que é a dica, o conselho que a senhora deixa? Bom, para pacientes que têm o SUS como sistema de saúde, não deixem de ir ao posto de saúde, mesmo que a consulta demore para ser agendada. E não deixe de fazer os exames. Apesar de ser difícil de agendar alguns exames, os exames de sangue estão disponíveis pelo SUS. Sim. E elas podem fazer gratuitamente. Olha só. Para as pacientes que já têm um acesso mais facilitado a convênios e outros exames, elas precisam aproveitar isso. Agendar uma consulta anual com a ginecologista para fazer os exames de rotina e saber como que está a sua saúde. A gente sabe que a vida é corrida, mas precisa cuidar da saúde. Só uma questão de curiosidade, quando você fala assim, exame Papa Nicolau, homenagem ao Papa, não, gente. Chama Georges Papa Nicolau, é o sobrenome do médico que na época, né, foi o criador deste exame. Olha, eu não sabia. Antigamente a gente falava de Papa Nicolau. Sim. Hoje a gente fala de preventivo. Sim. Papa Nicolau era muito difícil da mulher lembrar, né? Eu tenho que fazer o Papa Nicolau, o que é isso? Não, se a gente fala que é o exame do preventivo, e eu vou falar o nome médico desse exame, é colpocitologia oncótica. Bem verdade. fácil. Isso vem pronunciar, né, doutora? no resultado do exame, vem com essa Exatamente. nomenclatura. Então a gente fala, não, vamos fazer o seu preventivo? Pronto. Acabou, resumiu. Doutora Karina, e lógico, aqui já encerrando nossa entrevista, ficaríamos aqui horas e horas, porque é importante demais, sobre esse assunto. Né, Renata? É um assunto que atiça a curiosidade do homem e da mulher também. Para encerrar, né, se a medicina pode prolongar a vida e até a fertilidade, o que a senhora acredita que deve continuar sendo uma escolha e não uma obrigação da mulher moderna? É uma escolha da mulher
postergar a maternidade. Mas isso deve ser feito com consciência e ela precisa entender que às vezes chega num limite. E quando chega nesse limite, ela precisa procurar ajuda do especialista em reprodução. Ok. Vai fazer com ela o... Vamos rapidinho, um bate-bola? Pode falar. Ó, o bate-bola é... Olha, adorei também. Fala uma palavra ou uma frase. Vamos lá. Saúde feminina. Ginecologista. Maternidade hoje e ginecologia. Uma palavra? Bom, eu sou mãe de 3, então para mim é tudo. Desafios na profissão. Desafios de tratar pacientes no SUS. O SUS. O SUS, ele é bom, mas precisa melhorar muito. E a sua profissão para encerrar? Bom, a minha profissão é um dom de Deus. Olha, muito obrigada muito pela bem. participação. Oferecimento. diariomsnews.com.br. Cenário político, cultura, esportes, polícia e economia. Notícias em primeira mão. Diário MS News. Seriedade na informação. E Ranking Pesquisa. Por trás de grandes decisões, há sempre uma boa pesquisa. O Instituto Ranking Pesquisa tem estrutura, inteligência e credibilidade para entregar resultados com rigor técnico e agilidade. Acesse rankingpesquisa.com.br. Ranking Pesquisa, a leitura certa da realidade.